Pra sincronizar. Então beleza, quando você quiser. Então você desloca uma pessoa que vivia no seu sistema lá em África, traz para as Américas, no caso no Brasil. Essa pessoa ela entra no sistema compulsório. Ao mesmo tempo, você para trazer as pessoas, você está deslocando as pessoas aqui dentro, que são as comunidades indígenas, né? Tá vendo aqui também um ato violento, né? Que chamamos de catequização, né? Que é considerada a primeira educação. Então esse movimento tem lá, tem cá, né? E esse movimento ele é feito para introjetar outras maneiras de ver o mundo, né? No caso, o mundo, a visão ocidental. Isso ao longo do tempo, né, vai dizimando essas outras visões de mundo, essas outras compreensões, essas outras maneiras de compreensão de viver. E é isso que a gente vive hoje muito, essa ausência. Tem uma ausência dentro de nós que a gente não sabe explicar, né? Que é uma ausência dessas outras humanidades que foram se perdendo ao longo do tempo. Essa ausência nos provoca várias complicações, principalmente hoje em dia no mundo que a gente chama contemporâneo, as doenças psicossomáticas, né? Que são ausências que a gente não sabe explicar, não sabe porque elas fazem parte de nós, então, mas elas existem. Naquele sistema de vida que eles têm ali, que a gente às vezes olha para lá e diz, mas poxa, esse povo não tem nada, né? Porque a gente também quando vai para esses lugares a gente faz o papel do colonizador, chega lá e diz, não, você tem que mudar a vida, você tem que, né? Aqui você não tem nada, não sei o que, aí esse sistema, né, de cidade, às vezes ele é invasivo, né? Ele é violento. Para mim, assim, muito do que a gente vive, a gente precisa um pouco voltar, né? Voltar todo mundo não dá, é impossível, né? Então a gente tem que achar maneiras de voltar para ir sanando essas ausências, né? Para a gente ficar menos depressivo, para a gente ficar menos ausente do mundo, né? Porque a gente entrou numa assim de mudar o mundo, só que não tem como a gente mudar o mundo. Por exemplo, se o mundo que eu estou falando, né? O mundo cidade, isso a gente muda, né? A gente cria uma avenida, faz prédio, não sei o que, cava ali, isso a gente muda. Mas o mundo em si a gente não consegue mudar porque não nos pertence assim. Por exemplo, você não muda o ciclo do sol com a lua, percebe? Você não muda o ciclo do vento, né? Essas coisas da natureza, naturais, não pertencem ao homem de mudar. Por exemplo, hoje que nós estamos falando aqui, fez 3 temperaturas. Uma hora estava frio, outra hora está sol, uma hora vem uma garoazinha. Mas se a gente for ver comunidades mais antigas, ou comunidades hoje ainda presentes, que ela saca essas mudanças olhando o tempo. Por exemplo, meus avós, eles sabiam quando ia chover, e eles não tinham nenhum Waze, nenhum negócio para saber. Entendeu? Então eles sabiam, agora vai chover, ou hoje vai fazer sol. Sabe, o cara precisa ter esse saber porque ele não tem o aparelho, né? Então, como é que eles aprenderam muito isso? O que a gente transferiu para a máquina, porque quem observa hoje em dia isso é a máquina e não nós. Então a gente tirou um saber nosso, transferiu para a máquina e aí vai crescendo toda uma geração, 2, 3, sem esses saberes, né? Porque a gente está ausente de saberes que nós construímos ao longo do tempo, né? Que são milenares, e aí a gente vai transferindo esses saberes porque a gente acha que eles são, vou usar essa palavra aqui, supérfluos, né? Então eu transfiro para o computador me responde, só que o computador lhe responde, mas você não teve a experiência, né? Então o lance da experiência a gente está perdendo, sabe? A experiência das coisas, né? Ou a experiência com as coisas. Isso é muito mais profundo, você ter a experiência com as coisas. Tudo que a gente tem é a terra que nos dá, né? Tudo que a gente tem, eu tenho agora aqui esse microfone, ele saiu de algum produto da terra,
né? Então a gente perdeu essa conexão porque a gente foi se preocupando, vamos dizer, a partir da Revolução Industrial, né? Esse pico, né? A gente foi se preocupando só em transformar os bens da terra em produto para nos servir, né? Isso foi chamado de revolução, enfim, não vou ficar discutindo isso. Mas o que é que acontece com isso, né? Eu pego aqui um mineral. Esse mineral, ele tem uma vibração aí, ele tem uma energia, ele está aí há não sei quantos milhões de anos, não sei, entendeu? Hoje em dia tem aparelho que pode medir isso. Mas ao tirar esse mineral, ele perde essa conexão. Isso não é errado. O problema é que ele vira um produto que amanhã vai ser descartado. Aí esse produto vai virar o quê? Um problema para a humanidade, que ele vira lixo. O que teria que ser feito nisso para a gente voltar a ter essa conexão com a terra, com o meio ambiente, porque o meio ambiente é o meio que se vive, então a gente precisa melhorar as cidades, não tem como, né? Precisa melhorar, porque o meio ambiente é o meio que você vive. O meio ambiente não é só quando eu vou, poxa, esse final de semana vou para o Batumirim, vou lá naquela cachoeira e tal. Não, esse é aquele meio ambiente de lá, né? E aí a gente traz dentro da gente esse meio ambiente para cá. Só que a gente precisa também, né, para além de fugir do problema que a gente criou, que é a cidade, a gente precisa cuidar desse problema, porque não vai caber mais todo mundo lá. Mas o que eu vejo que é assim que a gente precisa e todo mundo sabe disso, não é só eu, é diminuir a produção. Produção das coisas, já tem muita coisa. Por exemplo, se você sair hoje aqui, você vai em qualquer espaço que tenha uma loja, tem um monte de coisa lá para vender, né? Aí você diz assim, gente, hoje em dia para mim é um absurdo entrar nesse supermercado Som, dessas coisas assim, porque, cara, aquilo é um absurdo, não sei quantas mesas de maçã, não sei quantas mesas de não sei o que, não sei quantos potes de iogurte, sabe? Então, isso sai de algum lugar. Isso vai voltar para um outro lugar que é de onde não saiu. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas os governantes precisam tomar essa decisão, porque essa decisão não pode, ela depende deles, né? Os cientistas avisam que vai ter cataclisma, o físico avisa, o geógrafo avisa, toda a comunidade científica avisa para os caras, igual foi avisado que ia ter pandemia. Ninguém deu ouvido, né? Imagina. Ninguém deu ouvido, mas depois veio, né, foi declarado aí que os governantes já tinham sido avisados. E lógico que a gente não tem a máquina do Estado na mão, mas a gente tem uma coisa, temos outros poderes que a gente precisa acreditar para pôr em prática, como a oralidade, falar para um, para outro, né? Que você tem uma comunicação, então você vai dizendo, olha, poxa, mas você já pensou sobre isso? Você já pensou sobre aquilo, né? E vai jogando as sementes, para em algum lugar ela vai florescer, entendeu? Né? Então essa crença também precisa voltar, né? Porque a gente também vai sendo manipulado a acreditar num boom, mas para ver um boom, ele tem que fazer esse movimento, né? Então ele é um movimento de baixo para cima, é uma explosão. Então ele começa, né? Ele vai, né? E aí o movimento é mais lento. Mas se você está conectado, por exemplo, assim, você está fazendo parte, você é parte disso, você sente o movimento. Que isso é legal também, né? Porque você está numa conexão com as pessoas que estão movimentando, pessoas que estão fazendo isso. Então é importante também você estar conectado com outros coletivos que não seja só o seu, mas que tenham o mesmo princípio. E até onde eu consigo perceber, o homem, nós, né? Estou falando homem em termos históricos, nós, seres humanos, que dizemos que temos a consciência do mundo, isso nos põe numa grande responsabilidade, que é tomar conta do mundo. Se nós nos julgamos que nós somos os únicos seres que têm essa consciência, a gente tem que fazer o melhor do mundo para deixar para nossas gerações futuras. E aí isso quer dizer um conjunto, independente de governante mesmo, entendeu? Poxa, o que é que precisa melhorar? Tem que ser uma coisa assim, universal. Vamos supor que a gente estivesse aqui
pronunciando um mantra, né? O coletivo de yoga pronunciar mantra não é só para aquele coletivo, eles pedem que isso vibre na estratosfera da Terra, para que atinja outras pessoas. Então é um poder muito grande, né? Que nós temos esse poder, mas a gente precisa canalizar. Hoje em dia a gente é sabedor que as árvores se comunicam. Então o ser humano ele não pode mais pensar que ele é o único ser consciente. A gente hoje tem consciência que os golfinhos se comunicam, que as baleias se comunicam. Então o ser humano ele tem que sair desse lugar. Então a gente precisa se resgatar enquanto parte da natureza e compreender que nós somos uma das partes e não a parte dominante, porque senão a gente também não vai dialogar com as outras. A gente usa os 5 sentidos, né? Os sensores, o sensorial para se mover, para sentir o mundo, para se colocar no mundo, e as práticas culturais como capoeira, Tai Chi, Yoga, né? Ela já tem isso no dia a dia, né? Mas ela tem algo mais profundo, né? Que é me conectar com uma história que vem antes de mim, com uma forma de mundo que vem antes de mim, com uma visão de mundo que vem antes de mim. E aí essa é a conexão, né? Então ela vem pela música e ela vem pelo corpo, né? Eu faço um ramo de arraia hoje, né? Eu aprendi com o meu mestre, que aprendeu com outro mestre, que aprendeu com outro mestre, enfim, se perde isso no tempo, né? Então, o que é a conexão aí? É que são coisas atemporais, né? As práticas, elas são atemporais. Essas práticas, elas não têm data, percebe? Essa data histórica que a gente acompanha, linear, em 1800 e não sei o que foi tal coisa. Não, elas se perderam. E esse é o grande achado, porque elas não se perderam, na verdade ela pode estar em qualquer momento do tempo e espaço. E isso é uma sabedoria que a gente tem que aprender, né? Então essas práticas musicais, que como a gente entende hoje, e corporais, elas são as conexões. Elas nos conectam com o ser planeta, com o ser terra, né? E até mais além, mas vamos permanecer aqui. E aí a gente tem que ensinar isso para as pessoas mesmo, né? E aí de maneira integrada, para que elas comecem também a entender essas práticas para além do seu ego, né? Para além de eu fico em tal postura, né? Para além de eu faço o melhor movimento da capoeira, eu toco melhor berimbau, eu canto, né? Porque elas são práticas que elas se dão nessa coisa do que a gente chama individual, no indivíduo, mas você pode ver que todas elas, né? Elas são práticas coletivas, né? Prática que quando se faz em grupo tem força, quando se faz sozinho elas ficam ali morninha, né? Quando faz em grupo aquele negócio da explosão, né? Elas explodem, elas criam uma dinâmica, criam fogo, criam um pensamento, e aí a pessoa, eu me lembro contando aqui essa história, eu me lembro muito bem quando comecei capoeira, assim, que você está iniciando, né? E iniciando do início mesmo, né? Porque essas práticas você inicia todo dia. Isso também é outra sabedoria, né? Você nunca é o master, né? Você é o master para as pessoas que estão chegando, né? Que vão conhecer aquela cultura, que vão adentrar, que vão pertencer. Mas sempre tem outro master de trás de um master, né? Tem um mestre de trás de outro mestre, ou vários outros mestres, né? E aí tem uma sabedoria disso aí, que é essa coisa assim do corpo, que são corpos que viveram outras realidades, que viveram outros momentos da vida, e que nós, ao praticarmos ou o movimento da capoeira, ou o movimento do Tai Chi, ou uma postura da yoga, a gente traz esses corpos de volta. Porque para se tornar universal a gente tem que trabalhar o desapego, tem que ser de todos, né? E maravilha do mundo se eu for uma dessas pessoas que vou passar para outros, entendeu? Queria que você falasse sobre uma coisa assim, não só a capoeira, né, mas todas
artes marciais você falou também, traz obviamente o conhecimento do corpo, assim. E no momento que a gente vive hoje, aqui no Ocidente, é muito pouco corpo e muito mente, né? A gente parece que deixa a mente com um músculo super forte, o corpo esquece, assim, é o que é o cobrado é a mente. E aí eu queria perguntar para você, se você, voltando nesse contexto assim, de olhar um pouco para a natureza, para o ambiente do ser humano, para o habitat, assim, tem a ver com isso também, porque a gente, ao olhar pouco para o nosso corpo, ficar só olhando para a mente, esquece de cuidar do corpo, porque cuidar da natureza não é salvar o mundo, é só salvar a si próprio. Queria saber se você, tipo, o que você acha sobre isso, assim. Sim, sim. Isso é importantíssimo, né? Porque, voltando àquela questão sensorial, né? Que são os 5 sentidos, assim, eles são feitos para a gente perceber o mundo, se colocar no mundo, vou até ser repetitivo. E tudo isso passa por onde? Né? Tudo passa pelo corpo, né? Ou o meu estranhamento, ou o meu contentamento com o mundo, ou de como eu estou entendendo as coisas, elas passam pelo corpo. O corpo, ele é o lugar de presença, né? Eu estou aqui, eu sou presente, esse corpo, né? É o lugar do presencial, né? Vamos falar um pouco assim, que a gente perdeu um pouco disso, né? Nesse momento. E é o que a gente está tentando resgatar agora, né? Para emendar com sua pergunta. Então, o corpo, ele é o lugar da presença da sua existência no mundo. Então, se eu quero dizer assim, poxa, fulano existe, é porque fulano é um corpo, né? E aí, isso é muito, muito louco, né? Esse negócio, porque essa coisa da gente... E a mente está dentro de onde? A mente está dentro do corpo. Isso é importante porque assim, toda mensagem que a mente recebe, antes ela é experimentada pelo corpo. Então a mente, ela é um filtro, ela não é o elemento essencial. Assim, por exemplo, igual você colocou, né? Aqui a gente trabalha muito a mente, né? E a gente esquece de quem carrega a mente, que é o corpo. Então isso já dá já cria um problemaço, né? Um problema muito grande, porque a gente não cuida de quem cuida da mente. E aí a mente, ela tem mesmo essa coisa, né? De querer, ela é um órgão, né? Vamos dizer assim, do corpo, meio carente. Porque ela tem uma carência assim, eu vou dizer qual é a carência assim, da maneira que eu entendo. Ela quer estar tomando conta de tudo, né? A mente, ela é este ser que quer estar no controle, né? Talvez por isso tanto que as pessoas, a gente é estimulado, né? A manter um mundo mental. Só que todas as outras práticas, quando elas são corporais, o que é que ela busca? O equilíbrio do corpo com a mente, porque ela sabe que se a mente toma esse poder, o corpo fica. Só que ao eu empoderar a mente demais e o corpo ficar, a minha mente vai adoecer também, porque quem carrega a mente é o corpo. Então, se o corpo não está bem, em algum momento a mente não vai estar bem. E é esse entendimento que a gente tem que ter, entendeu? É esse entendimento que para tudo estar bem, eu tenho que estar bem, completamente bem. E para mim estar completamente bem, você tem que estar bem. Porque eu não vivo sozinho no mundo. E aí essa é uma das complexidades que a gente enfrenta hoje, de pensar, né? Por exemplo, na questão mais ampla. Porque a gente está sendo estimulado, por exemplo, a minha mente, ela é estimulada a pensar só nela. Ela não se comunica com sua mente. Ela é meio egóica, sabe? Ela é esse egoísmo. Então eu sento ali e fico fritando.
Então, por que a gente não tem muitos trabalhos mentais coletivos? É uma boa pergunta. Por que eu tenho que ficar isolado? Por que eu sou estimulado a dizer que minha mente só funciona quando eu fico ali? Mas às vezes a gente aprende muito melhor numa conversa. Se as duas mentes trocam, 3, 4, né? Isso não quer dizer que a gente não vai, que a gente vai concordar com tudo. Não, mas o legal disso é a discordância mesmo. Porque a discordância, que é duas coisas que hoje em dia a gente quase não pode ter, que faz a humanidade crescer, que é a discordância e a dúvida. Por que eu não posso ter dúvida? Por que eu tenho que saber tudo? Não, se eu sei tudo, o que eu estou fazendo no mundo? Vou embora. Não preciso estar aqui mais. Eu já sei tudo. Né? Você não tem dúvida de nada. Se tudo que eu faço tem que dar certo. Né? Então, e a discordância. Poxa, eu não posso discordar de você. Eu discordar de você é o mais sábio, porque a gente vai criar uma terceira coisa. Eu concordar com você, a gente vai estacionar. Né? A gente vai morrer a conversa. Ah, pô, legal. Pô, é mesmo, pô, legal. Ah, isso é, pô, legal. Então não tem conversa. Entendeu? Não vai ter diálogo, né? Então a gente, nessa coisa aí, a gente vai percebendo isso, né? Que essa estimulação esses vários estímulos, né? Hoje em dia a gente tem vários estímulos, principalmente estímulos tecnológicos para a mente, né? Então é muita luz, é muito você acessar toda hora uma rede social. Isso são estímulos para a mente. Por quê? Eu não preciso estar em movimento. O movimento é mínimo, né? 2 polegares, né? Entendeu? Aí eu já diminuo o movimento. Pô, tem 10 dedos, cara. Eu uso o resto só para agarrar o negócio. Aí eu apego, né? 4 dedos para segurar, de cada mão, para segurar o negócio. É um apego danado, por isso que a galera não solta. Porque você cria, ó, você faz um ninho, né? Você pega ele aqui e fica aqui, ó. Né? Então você aninha ele, você cria um lugar de conforto para o celular. A gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque senão a gente fica só verbalizando, dizendo assim, tem que largar o celular, tem que deixar o celular, mas tem que mudar a maneira de manipular ele. Para você ir deixando ele. Se você faz isso aqui, é quase um ventre, né? Você considera ele um bebezinho mesmo. Você, olha meu bebê, o cara toca você dali, né? Então essas coisas assim que a gente que trabalha com o corpo, assim, que busca, né, através das artes marciais, das práticas culturais, a gente vai percebendo esse, como você trouxe, esse esquecimento do corpo, né? E aí a gente busca, através dessas práticas, equilibrar o corpo, né? Porque nós somos integrais, né? A mente manda eu mover o dedo, aí eu movo o dedo, é um movimento integral. Por que a gente está separando as coisas? Né? Eu vou andar, eu preciso ir até ali, é um movimento integral, né? Entre o desejo e o fazer. Então, e por que a gente está compartimentando o negócio? Né? Então, esses entendimentos que a gente vai trazendo para as pessoas que a gente vai tendo contato, né? E aí a gente vai fazendo que essas pessoas se despertem para outras coisas, né? Que isso é o que nos interessa dela. E isso não vai fazer ela deixar de viver esse mundo, porque nós somos dessa realidade aqui. A gente tem que viver ela. Mas a gente pode acessar outras, né? Que se tem uma coisa que o ser humano é criador de mundo. A gente precisa acreditar nisso, porque olha o mundo que nós fizemos. É muita criatividade. Sai aqui e ande 10, um quarteirão para você ver aí quanto a gente criou. Tem muita coisa que a gente não concorda, é outra coisa, mas criou. Nessa criação, a gente já falou lá atrás, a gente destruiu muita coisa também, né?
Então, o que tem que haver hoje em dia, a busca, é o equilíbrio entre construir, porque sempre para a gente construir, na maioria das vezes, pelo menos até aqui, a gente tem que muito mais destruir do que construir. A gente está muito mais destruindo o planeta, e aí o planeta é nós mesmos, entendeu? Não existe o homem e o planeta. O homem, até hoje, a única consciência que ele tem é de viver nesse planeta. Então, se ele destrói o planeta, ele destrói a si mesmo, entendeu? Então, a gente tem que perceber isso, a gente tem que destruir menos, né? Assim, arrumar uma forma equilibrada de não destruir tanto para construir. E esse é o desafio nosso daqui para frente. A gente não sabe quanto tempo vai levar para construir esse pensamento dele ser uma prática mesmo, né? Entendeu? Então a gente tem que ir vibrando nessa direção, né? E o que eu vejo muito é que as culturas, práticas que elas são mais antigas, elas nos ajudam a ver melhores, né? Então, poxa, na capoeira a gente tem um berimbau. O berimbau é feito de madeira, então a gente não pode destruir. Senão amanhã eu não vou ter mais berimbau, vou ter que começar a fazer berimbau de plástico, entendeu? Né? A gente tem o atabaque, que é madeira, aí a gente tem o couro, que é do animal, entendeu? Então, um instrumento, se você for ver assim, um instrumento, o tambor, ele tem uma significação muito delicada para esse assunto que a gente está fazendo. Vamos trazer o caso do tambor. O tambor tem a pele, né? Isso no sistema menos depredatório, né? O cara, última coisa que ele vai usar, ele usou a carne para comer, ele usou o osso para fazer um botão, enfim, qualquer coisa. Aí tem a pele. Nada se estraga nesse sistema, entendeu? A pele, ele vai encorar para fazer um instrumento, né? Não vai, né? O cara vai usar a pele, vai fazer um sapato, né? O cara vai usar a pele, é um lugar frio, vai fazer um casaco, né? Mas tudo era meio que para as coisas necessárias do dia a dia. A gente entrou num absurdo que, né? Então essas práticas, elas nos trazem assim uma consciência de volta, né? Porque não se perde consciência, o que a gente faz é deixar um pouco de lado, assim. Trazer essa consciência que a gente tem que estar integrado com a natureza. Eu tenho o berimbau, aí tem a cabaça é um fruto. Tem até um estudo que a cabaça é um dos instrumentos, assim, que ele já nasce um instrumento. Cabaça, bambu, né? Eles já são praticamente instrumentos, porque tem ali a pouca interferência do homem. Então eu tenho um bambu, eu quero fazer uma luminária. Eu fazer os frisos dos desenhos, porque ela já é uma luminária, entendeu? Né? Eu quero fazer um tamborzinho, o bambu é só você pôr a pele, as travas, ele já é o tambor. Né? Eu quero fazer um reca, ele já é um reca, eu vou fazer os frisos, sabe? Então a cabaça, a mesma coisa. Na Índia, que os caras fazem aquele instrumento que eles tocam lá. Então, quando a cabaça está num certo tempo, eles colocam já uma prancha que ela já vai virar um bojo, porque ela ainda está verde. Aí quando os caras tiram, os caras só cortam a cabaça nos 2 meios, faz 2 instrumentos. Porque ela é moldável ainda, entendeu? Então é essas coisas que a gente vai aprendendo, né, para trazer, para que as pessoas se reconectem, né? Então a música, ela tem um grande papel nisso aí, e o corpo. E a música, ela é esse instrumento de qualquer cultura, né? Assim, das culturas principalmente mais tradicionais, a música é um momento de elevação, né? A música é utilizada para elevar o ser, né? Em muitas culturas, independente se a gente gosta delas ou não. Se você está numa cultura árabe lá, que você vai fazer lá as coisas lá, para orar para lá, né? Você coloca a música e a reza. Você está na cultura judaica, você faz isso. Você está na cultura afro-brasileira, nos candomblés, você faz isso. Você está na cultura indígena, está lá o cara com a maraca fazendo isso. Então,
A música ela é um veículo de conexão. A gente tem que entender. Né? Até na baladinha ela é, né? Né? Com outros pretextos. Mas entendeu? Acho que é um pouco isso. Sim. É isso, cara. É nóis. Muito massa.